Estamos de volta no programa Viver Direito com o professor Felipe Mamed, que é mestre em Direito, advogado, professor universitário, coordenador do curso de Direito da nova faculdade que fica em Contagem. E estamos falando sobre algumas polêmicas do direito constitucional e eu parei bem na hora que ele ia evocar uma figura que recentemente teve se envolvido com essas questões mais políticas polêmicas. Fala, a gente estava debatendo das polêmicas de engajamento e de como isso tem caminhado um pouco para uma polarização muito grande, né? Isso faz mal ao diálogo que se espera de uma democracia entre todos. E a figura polêmica que eu ia invocar é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ele recentemente abriu o congresso do PCdoB. E aí já fica interessante você perceber que ele foi abrir um congresso do PCdoB, sendo um deputado do Democratas, filiado ao Democratas, que são duas legendas bem opostas quanto às ideologias. E nesse congresso, nessa abertura, ele chama a ideia de que no centro, ele fala sobre os benefícios de ser de centro dentro do diálogo político, porque o centro é onde os diálogos se produzem, é onde as radicalizações são reduzidas e a gente chega naquele denominador comum ou tenta chegar naquele denominador comum. É claro, isso não implica na questão de abandonar ideologias e princípios que a gente tem para a vida, mas ir ao centro é abrir um pouco mão de tudo que te predeterminou e está preparado para ouvir o outro, está preparado para ouvir o que é diferente. E não há democracia sem ouvir o que é diferente. E não há participação, a gente nunca vai ter uma política saudável enquanto a gente não conseguir sentar, mesmo sendo radicalmente oposto nas posturas políticas, e conversar isso sem agressividade, sem violência. E é muito difícil ter ser puro, ser purista, tipo assim, no sentido de, tipo assim, sou centro-esquerda, então eu sou centro, eu parto do centro, sou centro-esquerda, sou centro-direita, mas você nunca é totalmente esquerda, totalmente direita, porque tem posicionamentos que de alguma maneira vão se a vida é complexa e nem sempre aquele preceito de vida que você quer adotar, partindo aí da ideologia política, uma ideologia conservadora ou uma ideologia progressista, você pode ter essa ideologia como base, mas para cada fato você adota uma posição. E se esse seu preceito determina todas as decisões que você toma, ele já pode estar te cegando. E você tem que ter sempre esse cuidado de voltar a si mesmo e pensar, sou eu ainda ou é aquela ideologia que um dia eu gostei para mim que está dizendo isso? Será que eu ainda estou assim? E isso é saudável para o debate político. Até porque debate, né, assim, pressupõe essa abertura. Sim. Pressupõe no mínimo um respeito. Exatamente. Né? Pela sua opinião, o outro também a sua opinião, para vocês conseguirem debater e construir algo que seja, até mesmo para se manter na sua posição, ou o outro manter o dele, ou quem sabe construir, como eu estava dizendo, algo que seja, né, um produto daquilo ali. Mas isso a gente não tem visto muito também, porque não sei se tem a ver com essa polarização de mídia e tudo mais, Sim. Mas as pessoas estão realmente muito polarizadas. Muito polarizadas. E levam para o lado pessoal mesmo, né? Isso, sim, e isso você até é um ladrão, prejudica. Se você gosta desse político, você também é. Então, enfim. Recentemente, vários cientistas políticos têm discutido sobre a reforma política, que está sendo amplamente debatida, e vários deles têm apontado que é extremamente importante, chamam a reforma política da mãe de todas as reformas, mas muitos falam que esse não é o melhor momento para se debater e se discutir a reforma política, apesar de ser tão necessário. Por quê? Porque toda a estruturação política da sociedade, as questões da Lava Jato, a falta de credibilidade que o judiciário está começando a viver em função de polêmicas, o legislativo com uma imagem completamente destruída pelas questões da corrupção, um executivo que enfim, também polêmico, diversas vezes acusado, enfraquecido, tudo isso, vamos dizer, a gente precisa de discutir a reforma política, mas tudo isso dificulta. A gente está debatendo reforma política no meio de um furacão, no meio de uma tempestade social e política no nosso país. E isso acaba gerando uma série de problemas. Por exemplo, a proposta uma das propostas encaminhadas para ser aprovada... Eu queria saber quais são as propostas assim, mais importantes que você acha que... Muita coisa sendo debatida há muito tempo. Agora eles decidiram juntar vários projetos e debater em torno de uma comissão chamada de Comissão da Reforma Política. Tem algumas com muita expressão e outras com menos expressão. Por exemplo, tem se falado muito no sistema eleitoral, que hoje a gente tem um sistema proporcional, não é? Que a votação ela se dá
parte no candidato, parte no partido dele, e uma das críticas para tentar se derrubar esse sistema é o que a gente chamou de efeito tiririca, que é o fato de que uma figura muito conhecida, muito expressiva, que recebe uma quantidade tremenda de votos, carrega junto com ele outros parlamentares de menos expressão, menos votados, que talvez não seriam eleitos se estivessem concorrendo por conta própria, com o próprio nome. E isso tem sido criticado bastante, e realmente o sistema proporcional não é um sistema de todo ruim, mas no Brasil tem sofrido uma série de problemas, talvez um pouco pela nossa cultura política, talvez pelo sistema de coligações partidárias, que geram umas dificuldades. E aí a gente vai debater isso hoje em dia. Primeiro, a sociedade está pouco engajada no debate da reforma política, a gente vê muito mais os políticos colocando as questões de acordo com os interesses deles, e um exemplo clássico disso é o Distritão, que é uma das propostas que está sendo deliberada já para as eleições de 2018, e que é um sistema que é quase consensual. Não há um estudioso que eu tenha lido do direito constitucional, da ciência política, que seja a favor do Distritão. Conta pra gente um pouquinho dessa proposta. Esse sistema Distritão, ele é baseado numa construção de distritos. E o Distritão, ele pega o Estado como um distrito único. E aí os mais votados são eleitos para o Congresso. Só que isso beneficia aquele que já tem uma imagem forte, aquele que já é alguém conhecido na política, dificulta a renovação no Congresso, dificulta até mesmo os diálogos, porque são figuras muito fortes que vão ter que debater, não tem mais tanta ideologia partidária, não tem tanta correlação dentro daquela relação partidária, e isso tem a tendência de enviesar, manter as coisas como elas já estão e até talvez piorar um pouco. Por exemplo, as campanhas eleitorais no sistema distritão ficariam caríssimas. Esse sistema é efetivamente adotado hoje em 4 países no mundo. Jordânia, Afeganistão, não são países de expressão. E está se debatendo e há real chance disso ser aprovado. Por quê? Porque talvez as pessoas não tenham essa informação do quanto é ruim esse sistema, ou se estão tão omissas do debate, não estão se engajando e entrando de como deve ser. O Japão adotou esse sistema logo no pós-guerra e voltou atrás 15 a 20 anos depois, voltou para o sistema proporcional porque viu que não dava certo, o sistema não é bom. Isso então tem prejudicado esse debate, que é super importante, a reforma política, como que vai ser, como que tem que ser a melhor forma para a gente coletivamente tomar decisões de como nos governar como sociedade, como convivermos em conjunto, mas o momento dificulta como a coisa deve caminhar. E o que você deixaria de mensagem para as pessoas, então, com relação a esse engajamento? Tem uma frase muito interessante de um economista britânico, que ele fala que aqueles que não gostam de política estão fadados a serem governados por aqueles que gostam. A gente precisa engajar, a gente precisa discutir, a gente precisa se informar se a gente quiser tomar as rédeas do futuro da nossa sociedade. Que bom! E não só se informar com os poucos meios que a gente tem, né? Tá com vontade de se envolver? Quer conhecer? Pesquisa um, pesquisa outro, pesquisa, né? Internet tá aí. Hoje a gente está na era das informações, né? Exatamente. Eu quero te agradecer mais uma vez pela presença. Eu que te agradeço pelo convite, muito obrigado. Foi muito bom, viu, ter você aqui. E vamos deixar também as portas abertas para outros debates, né? Estamos nessa série de Direito Constitucional. Muito obrigado. E acompanha a gente, não deixe de acompanhar toda essa série, falta mais um programa ainda. E não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos, né? Estilo moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Até mais!